Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marco, mais uma vez, para gravar um vídeo onde nós iremos começar o volume 3, referente ao oitavo ano da primeira semana, beleza? Bom pessoal, as atividades dessa primeira semana são referentes às páginas 18, 19, 20, 21 e 22, beleza? Aqui iremos trabalhar sobre informações sobre retas, sobre ângulos, beleza? Tem muita informação para essa primeira semana, mas vamos que vamos. Então observem aqui, observar que muitas coisas serão feitas leituras, interpretações, certo? Então vamos lá, primeira situação aqui. Sobre geometria, a geometria estuda a forma e as propriedades dos objetos e figuras planas e não planas. Uma figura é plana quando todos os seus pontos pertencem a um mesmo plano. Por exemplo, o piso de uma sala pode ser considerado um plano, enquanto uma caneta é um objeto não plano. Duas figuras geométricas são coplanares quando todos os seus pontos pertencem a um mesmo plano. Aí uma informação aqui, sobre retas, ângulos e segmentos. Primeira informação. Ao marcar dois pontos distintos P e Q no plano de uma sala, no piso de uma sala, e uni-los em uma única linha, determina-se uma reta T. Uma reta reúne infinitos pontos alinhados em uma mesma direção. A imagem representando o nome da reta, reta T, e aqui nós temos dois pontos, o ponto P e o ponto Q, que fazem parte dessa reta, onde eu poderia colocar aqui vários outros pontos, beleza? E eles vão continuar alinhados. Aí, aqui, ó, o ângulo é a figura plana formada por duas semirretas de mesma origem. A origem comum é o vértice V e as semirretas VA e VB chamam-se lados do ângulo. Geralmente o ângulo é medido em grau, unidade que é representada pelo símbolo, que é uma bolinha aqui em cima. Então aqui a representação, que é essa abertura, é uma abertura de 120 graus a medida desse ângulo. O ponto V, que é o vértice, é onde fica o ângulo, e aqui nós temos VA, que é um segmento de reta, e aqui uma semirreta, e aqui uma outra semirreta, que é a reta VB. Okay? Aí, continuando, ele fala o seguinte: um segmento de reta é o conjunto de pontos do plano, constituído por dois pontos extremos, o P e o Q, e por todos os demais pontos da reta, que passa por esses dois pontos, e que ficam situados entre esses dois pontos extremos. O que acontece aqui é o seguinte: nós temos um segmento de reta. O segmento tem um ponto inicial e o ponto final, são os extremos. Tem vários pontos aqui entre eles, mas não são infinitos pontos não, ok? Então são entre os extremos, P e Q. Uma outra coisa, atividade número 1 aqui então. Um ângulo de uma volta completa mede 360 graus e de meia volta é conhecido como ângulo raso e mede 180 graus. Está aqui a representação, quando se dá uma volta, 360 graus, quando se dá meia volta, 180 graus. É a representação dada aqui pela imagem. O ângulo agudo é qualquer ângulo cuja medida está correspondida entre os 0 graus e 90 graus. E o ângulo obtuso é qualquer ângulo cuja medida está compreendida entre 90 e 180. Então aqui nós temos uma imagem aqui, que observa, são várias aberturas. Abertura A, V, B, B, V, C, C, V, D. Então são várias aberturas feitas aqui. Essas aberturas aqui, se você observar, tem uma linha pontilhada aqui de 90 graus. Essas três aberturas são menores que 90 graus. Então são ângulos agudos. Nessa imagem aqui, nós já temos aqui esse pontilhado que representa 90 graus. E se você partir do A em direção ao B, ou em direção ao C, ou em direção ao D, temos aberturas diferentes que ultrapassam 90 graus. Então são ângulos obtusos. Aí aqui embaixo tem uma perguntinha. Como podemos classificar um ângulo cuja medida é 140 graus, agudo ou obtuso? Bom, se ele representa um ângulo maior que 90, logicamente que ele é um ângulo obtuso. Beleza? Mais uma informação aqui: ângulos complementares, ângulos suplementares e replementares.
Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90. Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Dois ângulos são replementares quando a soma de suas medidas é igual a 360. Temos uma imagem aqui agora para mostrar essa primeira abertura 35, a segunda abertura 55 graus. A soma dos dois ângulos deu 90 graus, então os dois ângulos são chamados ângulos complementares, a soma deu 90. Aqui nós temos duas aberturas, uma abertura de 35, uma abertura de 145. A soma das duas aberturas dá 180 graus, então os dois ângulos são classificados como sendo ângulos suplementares. Nessa abertura aqui, nessa imagem, nós temos um ângulo aqui em cima de 135 graus, um ângulo aqui embaixo de 225, né, que é a outra parte que dá embaixo, e se nós somarmos as duas aberturas dá 360 graus. Então aqui nós temos o que é chamado de ângulos replementares. Aí, por exemplo, o suplemento do ângulo 140 é 40, que pode ser calculado assim, 180 menos 140, né, que é 40 graus. Então, o suplemento é ângulos cuja soma dá 180. O complemento são ângulos cuja soma dá 90 graus. E replementares são ângulos cuja soma dá 360 graus. Aí o seguinte, ó, tem na questão número 2 aqui, o transferidor é um instrumento que ajuda a construir um ângulo a partir dessa sua medida em graus, a partir de sua medida em graus. Na figura a seguir, vê-se a imagem do transferidor corretamente posicionado para medir os diversos ângulos, todos com vértice no ponto V, vértice, referência aqui embaixo. Ó. Aí nós temos o VA, AVA, o AVB, né? Então, e o AVC, são 9 ângulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 8 aberturas, né? Então vamos lá, conferir que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que ele posicionou aqui. Então nós temos o seguinte aqui, que, ó, por exemplo, ele pediu, determine as medidas desses 9 ângulos. Está aqui essa informação de 9, vamos ver essa diferença aqui agora. Vamos lá, o ângulo AVA. O que é o ângulo AVA? Por que é 0 graus? O AVA, que é a linha A, vai até o V e volta no próprio A. Não teve abertura, por isso que é 0 graus. O ângulo AVB, 30 graus, certo? O AVB, que saiu do A, V, direção ao B, 30 graus, ok? O ângulo AVC, saiu do A e foi direção ao C, está posicionado aqui no 45. O ângulo AVD, saiu do A e foi até o D, que mede 60. O ângulo AVE foi até o E, que é o mede 90, está informado aqui. O ângulo AVF foi até o F, 120 graus. O ângulo AVG, até o G, que é o 135, está no meio de 130 e 140. O ângulo AVH, que é o ângulo aqui, o que mede 150 graus. E o ângulo AVI, certo? Que é o ângulo que mede 180 graus. Ficou faltando aqui em cima registrar o ângulo AVG, tá? Mas ele faz parte da nossa imagem aqui, foi citado aqui abaixo. Ok? E aí nós temos o seguinte, olha só. Com a ajuda de um transferidor, desenhe em seu caderno cada ângulo separadamente. Depois, classifique-o em ângulo agudo ou obtuso e escreva o nome especial que alguns desses ângulos recebem. Para cada ângulo agudo, escreva o ângulo complementar e o suplementar correspondente. Então vamos lá. O primeiro ângulo, né, dos 9 é o ângulo 0 graus, é o ângulo AVA. Ele é um ângulo nulo. Beleza? O segundo ângulo, ele é um ângulo de 30 graus. Lembrando, a gente fizemos o desenho dele aqui, transferimos da imagem anterior para essa aqui. A abertura 30 graus, ele é o que? Um ângulo agudo. Qual que é o complementar desse ângulo? É o 60, porque 30 mais 60 dá 90, que é o complementar. Qual que é o suplementar desse ângulo? É 150, porque 30 com 150 chega em 180. Então, o ângulo agudo ele tem o seu complementar para chegar no 90 e também tem o seu suplementar para chegar no 180. É o quanto falta para chegar no 90, sendo complementar, e o quanto falta para chegar no 180, sendo suplementar. A próxima imagem, o ângulo 45 graus, ele é um ângulo agudo. O complementar dele é 45, porque 45 com 45 chega no 90, resulta em 90. E o suplementar dele é 135, pois 45 com 135 dá 180.
O próximo ângulo, 60 graus, também ele é um ângulo agudo. O seu complementar é 30, porque 60 mais 30 dá 90. E o seu suplementar é 120, pois 60 mais 120 resulta em 180 graus. Ó, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, ele não tem complementar, ele já é 90. Ele tem suplementar, que é o 90 também. Porque 90 mais 90 resulta em 180. O ângulo 120, ele é um ângulo obtuso, passou de 90 graus. Ele tem complemento? Não, complemento chega até 90. Ele tem suplemento, pois 120 consegue chegar no 180 se você adicionar 60. Então 60 é o suplementar de 120, pois resulta em 180. 135 graus é um ângulo obtuso. Tem suplemento? Sim. Para chegar em 180 falta quanto? 45 graus. Tem complemento? Não. Ultrapassou 90. Beleza? Próximo desenho, 150 graus. É um ângulo obtuso, né? Então, maior que 90. Para chegar em 180, falta 30. Então, o complementar de 150, ele é 30 graus. Próxima imagem, o ângulo 180 graus, que é um ângulo AVI. Ele é um ângulo de meia volta, é um ângulo raso, 180 graus. Não tem complemento, certo? Porque já ultrapassou 90 graus, não tem suplemento, porque já é o próprio 180. Ok? Então, beleza, galera. Vamos para mais uma informação aqui. Ó, ângulos congruentes, ângulos consecutivos, adjacentes e opostos pelo vértice. Muita informação, mas vamos lá. Ângulos que possuem mesma medida são congruentes. Ângulos de valores iguais, então, congruentes. Congruência, igualdade. Dois ângulos são ditos consecutivos quando têm um lado em comum e compartilham do mesmo vértice. Então, essa abertura aqui, com essa abertura aqui, são ângulos consecutivos. Certo? Tem um lado em comum. Esse lado aqui faz parte tanto desse ângulo quanto desse ângulo. Dois ângulos são ditos adjacentes quando eles são consecutivos e não têm pontos internos comuns. Então, nós temos aqui essa imagem, olha só, os ângulos AVB e AVC possuem o mesmo vértice, que são esses dois ângulos, AVB, AVC, certo? Tem o mesmo vértice em comum, e um lado em comum, que é esse lado do A aqui, AV, certo? Logo, são ângulos consecutivos. Já os ângulos AVB, BVC possuem o mesmo vértice, um lado em comum, o lado VB, mas não possuem pontos internos em comum. Aqui tem pontos que pertencem a esse ângulo, aqui tem pontos que pertencem a esse ângulo, não tem pontos em comuns, certo? Logo, são ângulos adjacentes. Ó, dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um deles são os prolongamentos dos lados do outro. Ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida, portanto são congruentes também, são iguais também. Olha essa imagem. Por exemplo, o AVB, prolongamos o B em direção ao C, prolongamos o A em direção ao D, formou essas quatro aberturas. O V está aqui, ó. Os ângulos opostos pelo vértice são em sentidos contrários. Esse ângulo que está aqui contrário a esse aqui, então é oposto, são ângulos iguais. A mesma coisa acontece na parte de cima e na parte de baixo. São ângulos opostos em sentidos contrários. Também são iguais. Beleza? AVB e CVD são opostos pelo vértice. São iguais. AVC e BVD também são opostos pelo vértice. Também são iguais. Aí nós temos mais informação. Segmentos congruentes, consecutivos, colineares e adjacentes. Dois segmentos são congruentes se ambos tiverem a mesma medida. Congruência e igualdade, tem que ter a mesma medida. Dois segmentos são consecutivos quando possuem um ponto extremo em comum e não possuem nenhum ponto interior comum. Dois segmentos são colineares quando admitem a mesma reta suporte. Retas concorrentes, paralelas e perpendiculares. Olha bem, retas, vou aqui, ó, oblíquas, elas estão concorrendo. A reta R e reta S. Elas se cruzaram, tem um ponto em comum. Elas são oblíquas, fizeram ângulos aqui, ó, ângulos agudos aqui e ângulos obtusos aqui, maiores que 90 aqui. Certo? Então houve um cruzamento das duas retas. Aqui são retas concorrentes também, porque elas também se cruzaram aqui. Só que os ângulos aqui são de 90 graus. Então são ângulos perpendiculares. Podemos falar que a reta R e S são perpendiculares e também concorrentes,
pois formaram 90 graus. As retas R e E são paralelas, quer dizer, não se tocam, não se encostam, não tem pontos em comum. Ok? Atividade aqui número 3. Observe a figura e responda. Então vamos para a figura. A figura está aqui, cheia de retas, né? Aqui nós temos o seguinte, a informação aqui em cima. Ó, R barra S. É que a reta R é paralela com a reta S. É uma informação. Tá? Aqui U parece um T, que é de cabeça para baixo, o V. Esse símbolo aqui significa que é perpendicular. Então quer dizer a reta U com a reta V são perpendiculares, formam 90 graus entre si. Ok? Então aqui tem várias retas, vários pontos marcados aqui. Então nós vamos ver o seguinte, primeira pergunta. Qual dessas retas são concorrentes entre si? Vamos lá, concorrentes entre si. Aí coloquei aqui embaixo, concorrentes entre si. A reta R e T, a reta R e U, R e V, S e T, S e U, tem sempre o nome delas. Aí elas vão, né, em cada ponta da reta tem uma letra aqui para representar o seu nome. S e V, T e U, T e V, U e V. Todas essas retas são concorrentes, elas se tocam, encostam uma na outra. Tá? E quais são paralelas? Ah lá, paralelas apenas olhando aqui, só temos duas, a reta R e a S. Perpendiculares entre si, só temos duas, a reta U com a reta V. Somente essas duas retas formam 90 graus. A reta U é essa aqui, tá vendo? E a reta V ela está aqui. Você observa que entre elas há uma formação de 90 graus aqui. Ó. E oblíquas entre si. Aí nós temos a reta R e T, R e U, R e V, S e T, S e U, S e V, T e U e T e V também. São os pares de retas que são oblíquas. Beleza? Aí nós vamos para a letra B agora, então, aqui em cima. Ó. O ângulo IHJ, chamado de ângulo reto, possui qual medida? Ué, ser um ângulo reto, ele possui qual medida? 90 graus. Beleza. O ângulo BAH é suplementar ao ângulo BAC. Quanto mede o BH? Cadê o BAH? Ó, BAH. Então, o BAH é esse aqui, onde o laser está apontado aqui. Ó. Aí, o que ele falou? Que esse ângulo aqui, ele é um ângulo suplementar ao BAC. O BAC é o 70, que está aqui do lado vermelho. Suplementar tem que chegar em 180. Se aqui embaixo está o 70, esse ângulo aqui tem que ser então 110. 110 com 70, 180 é suplementar. Letra D. Os ângulos BAC e CAD são opostos pelo vértice. Então, eles têm a mesma medida. Qual a medida do ângulo CAD? O ângulo CAD é 110. Se o BAD é oposto ao CAD, tem a mesma medida. Letra E. Qual a medida do ângulo DAH? O DAH mede 70. Ó, DAH. Seria esse ângulo aqui, onde o laser está parado aqui agora. Então, se o lado oposto a ele é 70, ele também é 70. Beleza? Letra F. Ângulos correspondentes determinados por uma transversal. As duas paralelas são congruentes, são iguais. Qual é a medida do ângulo ADE? O ângulo ADE mede 70. O ângulo ADE. Ó, tá na reta aqui, são retas paralelas. Então, o ângulo aqui em cima é o mesmo ângulo daqui de baixo. Então, beleza, 70 graus. Letra G. Qual a medida do ângulo FDG? O FDG mede 70. Ó, FDG. Esse ângulo aqui é 70 graus. É o mesmo desse ângulo aqui, ó. Pronto. Letra H. Qual a medida do ângulo FDG? O ângulo FDG, ele vai medir quanto aqui agora? Ele vai medir 110. Veja bem, FDG. Não, FDG foi a letra G, 70 graus. Agora a letra H, o ângulo FDE. FDE. Essa abertura daqui de baixo. Essa abertura aqui de baixo é a mesma dessa aqui, ó. Como aqui em cima estava marcando 110, aqui embaixo também é 110. São ângulos opostos, têm a mesma medida. Ok? Na letra I, né, aqui, ó,
Ângulos colaterais determinados por uma transversal a duas paralelas se encontram do mesmo lado do transversal e são suplementares, formam 180. Os ângulos CAD e ADS são colaterais internos. Qual é a soma das suas medidas? Acabamos de falar, 180. Colaterais internos sempre dão a mesma medida, 180 graus. São ângulos suplementares. Letra J. Os ângulos BH e GDF são colaterais externos, é uma afirmação. Qual é a soma das suas medidas? Aí, veja bem, os colaterais externos, todo ângulo colateral, não importa se ele é interno ou se ele é interno, a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Letra H. Os segmentos DF e DA não são congruentes, quer dizer, não têm a mesma medida, mas são consecutivos e colineares. Por quê? Então vamos lá. Observe o DF, cadê o DF aqui, ó? DF é essa linha aqui, ó, DF. E o DA, essa outra aqui, ó, tá na continuidade aqui, ó, certo? Então, por quê? Porque eles são consecutivos porque possuem um ponto extremo em comum, que é o ponto D. O ponto, o AD, o FD, o F vai até o D. E do D segue até o A, então o D é comum, certo? E são colineares porque estão sobre a mesma reta suporte. Colinear significa na mesma reta. Beleza? Na próxima questão, nós temos aí o seguinte. Vejamos bem aqui. Nas figuras abaixo, R é paralela com S. Encontre a medida de cada um dos segmentos indicados e classifica-os como ângulo agudo ou obtuso. Então, oitavo ano aqui é o seguinte, olha só. Nós temos aqui que trabalhar a medida do ângulo X. Veja bem, esse X aqui, os ângulos opostos são iguais. Esse X aqui igual a esse X aqui. Aqui em cima tem um X aqui que é a mesma medida. Esse 2x que está aqui embaixo, eu posso muito bem retirar ele daqui e colocar ele aqui, ó. Registrar ele aqui, que ele está embaixo da paralela, que também ele continuaria embaixo, para apenas mudaria de lugar. E aí os dois juntos, o x com o 2x, eles formariam o quê? 180 graus, que é meia volta, ó. Então eu posso concluir o seguinte, o x mais 2x forma 180 graus, x mais 2x, 3x, é igual a 180. 180 dividido por 3, 60 graus, quer dizer, o x vale 60. Se o x vale 60, 60 é um ângulo agudo. E aqui embaixo 2x? 2x é 2 vezes 60, que dá 120. 120 é um ângulo, então, obtuso, ok? Nessa segunda imagem, observe o que eu vou fazer aqui agora. Tem mais informações aqui, eu vou apenas fazer um aumento, um complemento aqui. Veja bem, vai aparecer aqui na tela um aumento no prolongamento de cada reta, olha só. Ó, eu posicionei mais uma linha aqui, continuei essa reta mais um pouco. Também continuei aqui em cima mais um pouquinho, veja bem, ó. Isso tudo é uma estratégia, aumentei essa outra aqui, prolonguei ela para criar uma situação de resolução, hein? Criei uma outra reta aqui, prolongando ela também. E aí observe que aqui gerou um triângulo aqui dentro, aqui, olha. Com isso, o que eu posso afirmar aqui, ó? Se aqui é 90, aqui também é 90, lado interno do triângulo. Aí aqui é 130, aqui vai ser quanto? Vai ser 50, porque são ângulos suplementares, que formam 180. Aí em um triângulo, a soma dos ângulos internos sempre também resulta em 180 graus. Então, se aqui é 90, aqui é 50, quanto que vale essa medida aqui? 90 mais 50, 140. Para chegar em 180, essa medida vale 40 graus. Então, essa abertura aqui onde o laser está posicionado vale 40. Então, se aqui é 40, aqui embaixo também é 40. Certo? Então, observa, ó, aqui, ó, 40, aqui e aqui também. Esses ângulos aqui, ó, são os mesmos ângulos dessa linha posicionados aqui em cima, aqui, olha. São as mesmas coisas. Eles continuam nessa linha que está aqui e fazem parte da paralela. A reta R com a reta E são paralelas. Então, podemos concluir que esse ângulo aqui onde o laser está posicionado agora, né, vale igual ao X que está aqui em cima também. Então, o X é 40 graus, que é um ângulo agudo. E aí, galera, já nessa terceira imagem aqui, nós temos o seguinte, para calcular o valor de x e y, observa aqui o primeiro passo que a gente pode tomar aqui, decisão, hein? Ó, esses quatro ângulos daqui, ó, certo? São os mesmos quatro que estão aqui. Por que nós podemos, né, afirmar isso nas mesmas posições? Porque as retas R
e S são paralelas. E essa reta T, que é a transversal, que cortou essas duas linhas, originou essas 4 aberturas aqui. As 4 aberturas feitas aqui são as mesmas 4 daqui. Beleza? Então nós podemos concluir o seguinte, ó. O 2x e o 120 graus são OPV, são opostos pelo vértice. É uma forma matemática, uma maneira de escrever, abreviar. Então 2x com 120 graus são opostos. Então eles são o quê? Eles são iguais. Então daí nós podemos escrever isso aqui, ó. 2x é igual a 120 graus, e aí a gente divide tudo por 2. 120 dividido por 2, x é igual a 60. Se o x é 60, o x já é um ângulo agudo, já está até aqui embaixo registrado. Só que nós temos o seguinte, e o 2x e o y são correspondentes. Por quê? Porque se o x é 60, aqui em cima está escrito 2x, é 2 vezes 60. Aqui em cima esse ângulo vale 120 graus. E 120 graus, aqui ó, o valor do 2x é 2 vezes o x, é um ângulo obtuso, maior que 90 graus. E, consequentemente, o y também ele é 120, porque lembra que eu falei que os ângulos eles são os mesmos, nas mesmas posições têm os mesmos valores. Esse aqui é 120, né? Aqui também é 120. Então, o valor de y é 120 graus também. É um outro ângulo que também é ângulo obtuso. Ok? Aí nós temos a nossa última questão, né, número 5. Se dois ângulos opostos pelo vértice têm as medidas indicadas por 4x menos 10 e 6x menos 40, determine. Aí nós temos o valor de x, né, ele pediu o valor de x primeiro. Mas o que são ângulos opostos pelo vértice? O ângulo OPV. O ângulo OPV são ângulos que têm a mesma medida, então eles são iguais. O que nós vamos fazer então? Nós vamos, para responder a letra A, nós vamos... Aí, ó. Os ângulos OPV opostos pelo vértice são congruentes, são iguais, têm a mesma medida. Então eu vou igualar as duas expressões que ele nos deu aqui. O 4x menos 10 com 6x menos 40. Igualei os dois, aqui, ó, colocando o 6x, que é o maior termo de x, aqui no primeiro membro. Então 6x menos 40 é igual a 4x menos 10. E aí nós temos que organizar a nossa equação mudando de membro para ficar com os termos semelhantes, para ver a redução. Então a 6x... O 4x no segundo membro veio para o primeiro membro negativo, menos 4x, igual. O menos 10 continuou no segundo membro, só que o 40 mudou para o segundo membro com o sinal trocado, mais 40. Mudança de membro gera mudança de sinal. Aí os termos ficaram no mesmo membro, ficaram termos semelhantes no mesmo membro. Aí agora nós vamos fazer a simplificação, aqui, ó, enxugar nossa expressão, nossa equação. 6x menos 4x, 2x. Menos 10 mais 40, os sinais são diferentes, né? Subtraído ao sinal do maior, podemos fazer 40 menos 10, que é 30 positivo. Aí nós vamos pegar agora 2x é igual a 30, x é igual a 30 dividido por 2, x é igual a 15 graus. Beleza? Aí o x é 15 graus, ele responde letra A. Na letra B, a medida desses dois ângulos. Aí eu vou fazer o que? Substituir, que se o x é 15, vai ser 4 vezes 15 menos 10. 4 vezes 15 é 60, 60 menos 10 é 50. E na outra expressão também vai dar o mesmo 50, porque são iguais. A expressão é diferente, mas após substituir o valor 15, ela te dá o mesmo resultado. 6 vezes 15, 90. 90 menos 40 é igual a 50. Então nós teremos valores iguais, logicamente, por serem ambos opostos pelo vértice. Beleza? Na letra C, a medida do ângulo complementar ao ângulo de medida x. O que é complementar? É um ângulo que somado resulta em 90 graus. Então ele quer o complementar da medida do x. Se o x é 15 e tem que dar 90, o que nós podemos fazer? Pegar 90 e subtrair 15, que é 75 graus. Então quer dizer, 90 graus é a soma de 15 graus com 75 graus. Então o complementar, o que completa o 15, né, o complementar de 15 é igual a 75 graus. Ok? Foram bastante atividades, muitas informações. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês de alguma forma. Tá? Deixa o like no vídeo aí. E se quiser deixar algum comentário também, se gostou, se não gostou, fique à vontade. Beleza? Até o próximo vídeo, galera.